saladinha, sorvete, chiclete, sanduíche de chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, bala, juquinha, algodão, doce, manjar. Venha pra cá. Oi, meus pequenininhos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, que todos aí na sua casa estejam bem. Ótima quinta-feira para vocês. Pequenos, vamos começar a nossa cópia no caderno, com o cabeçalho, sem esquecer de colocar a data de hoje, tá? Que é 13 de agosto de 2020. Depois você vai escrever livro de história, páginas 60 até 63. Pequenininhos, hoje nós vamos começar de um modo diferente. A tia não vai começar dando a explicação para depois a gente ler o texto que está no livro. Nós vamos começar já lendo o texto que está no livro, tá? Porque a explicação tá clara, tá muito simples. E aí, à medida que nós formos lendo, a tia vai abrindo algumas observações e acrescentando algumas informações. Então, vamos lá? Estão preparados? Página 60. Acompanhem comigo a leitura. O município é formado por ruas e bairros. Chamamos de quarteirão o terreno delimitado por 4 ruas que se cruzam, duas a duas. Geralmente composto de um conjunto de construções dispostas, uma ao lado da outra. Veja um exemplo de quarteirão. Bom, geralmente a gente ouve falar de quarteirão, né? Quando a gente tem alguém da nossa família ou até a gente mesmo praticando exercícios físicos ao ar livre. Caminhada, corrida, pedalada, né? Andando de patins, enfim. E aí, quando nós queremos saber, né, o percurso que essa pessoa faz, a gente geralmente pergunta, e aí, como é que tá sendo a sua caminhada? E aí, geralmente a pessoa responde, eu dou 2 voltas no quarteirão, pra mim já é o suficiente. Eu dou uma volta no quarteirão, pra mim já é o suficiente. E aí agora vocês estão vendo, né, através da explicação, que quarteirão é o quê? É a união, né, das ruas. São 4 ruas que elas se encontram por uma encruzilhada de 2 em 2. E aí, quando chega em um determinado ponto, é como se elas fossem uma só, né? Como se elas estivessem dando as mãos, né? As ruas estivessem dando as mãos. E aí, essa junção, né, desses terrenos delimitados por ruas que se cruzam 2 a 2, nós chamamos de quarteirão. Continuando, pequenos. Alguns quarteirões reunidos formam um bairro. Então, para que eu tenha um bairro, eu preciso o quê? Da junção de alguns quarteirões, né? Não apenas um só, tá? Vamos lá. Além de você e sua família, existem outras pessoas morando em sua rua e em seu bairro. Elas são seus vizinhos. Há também muitas pessoas que trabalham no bairro, como o carteiro, os vendedores de lojas, os feirantes, os bancários, os professores e etc. Muitos bairros reunidos formam um município. Continuando. Assim, como a rua, o bairro e o município são espaços de convivência entre pessoas que formam uma comunidade, que nós também podemos chamar de grupo social, tá? Vamos lá, continuando. Para viver bem, é preciso conservar os espaços comuns e obedecer a algumas regras de educação, como respeitar o próximo e não poluir o ambiente. Que cá entre nós, as pessoas que vivem na nossa comunidade, algumas delas estão precisando de boas maneiras para poder conviver umas com as outras, não é mesmo? Por quê? Nós vemos tanto lixo no chão, não é mesmo? E aí, quem é que faz isso? São pessoas que estão faltando educação, né? Que esquecem que aquele ambiente vai ser frequentado por outras pessoas também, né? Não apenas por ela. Mas, continuando. Com o passar do tempo,
pode-se notar uma mudança na paisagem. Com o passar do tempo, pode-se notar uma mudança na paisagem das ruas e no jeito de viver das pessoas que moram nelas. Em muitos lugares do Brasil, é possível encontrar ruas com sobrados e casarões antigos misturados a construções modernas. No tempo de nossos bisavós, era comum os vizinhos se reunirem nas calçadas no final da tarde para conversar. No passado, também eram comuns as brincadeiras de rua. E aí, o livro está trazendo aqui, né? Ele fala no tempo dos nossos bisavós. E eu nem vou muito longe, não. Porque na minha geração, quando eu era criança, assim como vocês são hoje, eu brincava na rua, né? Eu me reunia com os meus amigos, geralmente, né, no final de semana, né, na sexta-feira, no sábado, no domingo. E aí nós brincávamos na rua. Brincávamos de queimado, brincávamos de pique-lata, brincávamos de pique-esconde. E pulava corda, pulava elástico, né? Então, assim, eram brincadeiras que ainda na minha geração, que não é uma geração tão passada, né, ainda acontecia, né? As famílias se reuniam no final de tarde de domingo, por exemplo, no portão, para poder trocar uma conversa. As vizinhas perguntavam como vai, como você está. Hoje em dia, por conta da rotina, né, muita tarefada, muita coisa para fazer, né, geralmente algumas, né, já é a realidade de algumas crianças sair muito cedo de casa, voltar muito tarde, porque vão para a escola, da escola vão para a explicadora, ou então passam o dia inteiro na escola e depois vão para a natação, e depois vão para o balé, e depois vão para qualquer outra atividade física, curso de inglês, enfim, alguma outra atividade pós-horário escolar, e aí quando chegam em casa já é para tomar banho, jantar, trocar algumas palavras com as pessoas que vivem com você e logo ir descansar para o dia seguinte, né? E aí no final de semana a família aproveita esse tempo que não tem, né, durante a semana para poder se divertir, indo a shopping, conhecendo outros lugares. E aí isso acaba substituindo, né, esse tipo de diversão, que vocês crianças terem contato com outras crianças na própria rua onde vocês moram, né? Às vezes acontece das crianças morarem em prédio e aí esse tipo de relação fica um pouco mais restrito, entre outras coisas. Continuando a nossa leitura. Atualmente, quem passa pelas ruas movimentadas das grandes cidades brasileiras nem sempre consegue imaginar que um dia elas foram diferentes, mais tranquilas e com pouco movimento de pessoas e veículos. Isso é verdade, né? Hoje em dia, o uso, né, do automóvel está ainda maior, né? E aí as ruas, as pessoas estão, né, se propagando mais, outras pessoas vêm de outros estados para estar aqui, por exemplo, no nosso município, na grande cidade, sai lá do interior para poder vir, né, para a capital. E aí aqui, a consequência disso é que aqui as ruas passam a ter mais volume, passam a ter mais movimento, né, mais fluxo de gente transitando por elas. Bom, pequenininhos, agora nós vamos às atividades. A tia vai explicar para vocês uma a uma, então bastante atenção, tá bom? Se alguém quiser refazer a leitura, também fique à vontade. Na continuação do vídeo, eu vou explicar a atividade para vocês. Tchau! Agora nós vamos à explicação das atividades da página 62. A primeira coisa que vocês vão fazer no exercício 1 é pausar esse vídeo e fazer a leitura do poema Amigos do Peito. Então, calma aí. Antes de você pausar o vídeo, deixa a tia explicar para vocês a letra A e a letra B. Combinado? Vamos lá. Depois, na letra A, vocês vão marcar o X na resposta certa. E aí vocês vão me dizer como é o convívio desses moradores, né? Dos personagens do poema. Se eles são inimigos e não se falam, ou se eles são amigos, mas existem algumas diferenças. E aí, uma dessas duas respostas é a resposta certa. Então, você vai marcar o X no quadradinho da resposta correta, tá bom?
Na letra B, perdão, não é o exercício 2, é a letra B, vocês vão escrever o nome de quem mora. E aí tem as opções, né? Primeiro é na esquina, e aí vocês vão botar o nome de quem mora na esquina. Depois, do lado da casa de quem narra a história. Depois, no prédio em frente à casa de quem narra a história. E por último, no 7º andar. Vocês vão colocar o nome do personagem que mora no 7º andar. Bom, meus pequenos, já no segundo exercício, né, vocês vão ler o texto Conviver em Harmonia, e aí ele traz algumas diquinhas de como ser um bom vizinho, tá? Então, vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a leitura. Depois, vocês vão colocar no caderno, se você tem amigos no bairro onde mora, escrever o nome de alguns e contar como é o convívio entre você e os seus amigos aonde você mora. Então, a tia agora vai explicar para vocês como vocês vão fazer, olha. Vai ser assim, vocês, né, já colocaram o cabeçalho que a tia falou, colocou a data, o nome, a série, tá vendo? Aí, depois vocês pularam a linha e escreveram. Aí, vocês vão, depois do livro de história, páginas 60 até 63, vocês vão pular mais uma linha, vão colocar o número 2. E aqui, vocês só vão colocar a resposta. Se vocês têm amigos, né, e vai contar, né, vai colocar o nome de alguns dos seus amigos e vai contar um pouquinho da convivência de vocês. Então, agora sim, pequenininhos, mãos à obra, que na continuação eu trago a correção para vocês. Beijinhos! Bom, pequenininhos, agora nós vamos à correção dos nossos exercícios. No primeiro exercício, vocês tinham que fazer a leitura do poema Amigos do Peito e depois responder a letra A, né, marcando o X na resposta certa. A primeira resposta diz assim: são inimigos e não se falam. Se os amigos do peito, né, se os personagens do poema Amigos do Peito são inimigos e não se falam, vocês tinham que marcar a resposta aí. Ou se são amigos, mas existem algumas desavenças, vocês tinham que marcar a resposta aí. Então, marcou correto quem disse que eles são amigos, mas existem algumas desavenças. Já na letra B, vocês tinham que colocar o nome respondendo, né, de acordo com aonde o personagem morava. E aí a tia colocou aqui a resposta para vocês. Na esquina mora a Ana Lúcia. Então, vocês tinham que escrever Ana Lúcia. Do lado da casa de quem narra a história mora o Carlos Alberto. No prédio em frente à casa de quem narra a história é o Bruno. No 7º andar mora o Ricardo. Bom, depois vocês tinham que ler o texto Conviver em Harmonia, que fala algumas dicas, né, de como ser um bom vizinho. E depois responder no caderno se aonde você mora, no bairro onde você mora, se você tem amigos, colocar o nome de alguns deles e dizer um pouquinho como é o convívio de vocês. E aí a tia colocou a resposta porque é uma resposta pessoal. Então, cada um vai responder com as suas palavras, né? Então, a tia vai mostrar a resposta dela para vocês terem como exemplo, tá bom? Bom, pequenininhos, a minha resposta está aqui, ó. Sim, eu tenho amigos no bairro onde eu moro. O nome deles, né? Tayane, Rafaela e Iago. E aí, vou dizer um pouquinho do convívio, né? Esses são os melhores vizinhos que eu poderia ter. Nós temos algumas diferenças, mas nos amamos e muito. Por quê? Nós brincamos, nos divertimos, conversamos. Hoje que nós somos adultos, nós ainda sentamos quando dá, né? Quando nós temos tempo, para poder conversar. Menos o Iago, porque ele foi morar no céu. Mas a Rafaela e a Tayane continuam sendo minhas amigas desde pequenininha, quando eu tinha a idade de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijinho. Tchau! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti.